para fazer a nossa prece para esse segundo momento. Por favor, Helene Messa tem um pé aqui no GEPAR e outro pé lá na UME, então está representando as casas espíritas que estão nos visitando hoje aqui. Muita gente da UME, né? Então ela vai fazer a nossa prece. Por favor. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tantas bênçãos em nossas vidas, pela ampliação da nossa consciência, Senhor, que também possamos ampliar as nossas capacidades de acolher, de amar. Obrigada, Senhor, por esta doutrina de amor e luz, que possamos ser fiéis a tantas bênçãos em nossas vidas. Fique em nossos corações hoje sempre e abençoa o segundo momento do nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, o André agora vai falar um pouquinho sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Nós temos 4 companheiros aqui do GEPAR que estão vinculados a esse movimento, a essa organização, né, que nós estamos conhecendo um pouquinho cada vez mais, aquelas camisetas, que vocês estão vendo, ele vai falar o que é essa organização. Antes, eu queria só dizer que nós estivemos agora, recentemente, na semana passada, há 2 semanas atrás, no Congresso Espírita Sul-Americano, lá em Bogotá. E nós tivemos a oportunidade de ficar no mesmo quarto, no mesmo apartamento do companheiro presidente da Federação Espírita da Venezuela. E eu me sensibilizei muito com as descrições que ele trouxe da situação difícil que está passando o país. Ele é presidente da Federação Espírita Venezuelana e de uma instituição chamada Sócrates, Sociedade Civil Sócrates. Nós vamos mostrar daqui a pouco alguma coisa para vocês. Vou mostrar primeiro, então. Comecei. Então, olha só, as atividades... O Reginaldo, apaga a luz daqui, essa luz aqui, querido, para poder ficar mais evidente. Então, o nosso companheiro José Vasquez, ele dirige a Sociedade Civil Sócrates, que é uma instituição espírita. Foi a primeira instituição espírita do país. O André esteve lá e eles fazem... Já está aqui na... Deixa eu passar. Rapidamente, o José Vasquez está nos assistindo pelo Facebook. A filha dele mora em Belo Horizonte, né? E ele narrou para a gente... Bom, aí está... Cadê que não anda aqui, Igor? Ah, desculpa. É que aqui não passa e lá passa. Bom, desculpa, vou olhar para lá. Associação Civil Sócrates. Né? Então, eles estão vivendo um momento muito difícil. Eles tiveram que interromper um trabalho de sopa que eles faziam a segunda, quartas e sextas. Acho que são 100 famílias cada dia. E eles participaram, levaram os jovens dela à bandeira da Venezuela, né? E eles foram ao Combrage, Confederação Brasileira de Juventude, que aconteceu lá na região norte, né? Está acontecendo em todo o Brasil, e eles estiveram lá visitando. Aqui está o José Vasquez, que eu estou sem... Fica mais fácil mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu fiquei, assim, muito sensibilizado. E são atividades doutrinárias que ele realiza lá, em relação ao movimento espírita sul-americano, os encontros de trabalhadores e dirigentes, o período do Natal com ele, com as crianças que ele atende, né, as comemorações, uma instituição espírita como a nossa. Né, uma instituição espírita como as nossas aqui no Brasil. E aí está, olha, a sopinha que eles tiveram que interromper. Então, eu fiquei muito sensibilizado com isso, né, e falei com ele que ia tentar ajudar. Não foi a minha surpresa de saber que ele teve contato com a Roraima, com a companheira chamada Charlotte, que é filha do presidente da federação, e nesse encontro de juventude, eles fizeram um vídeo lindo, que eu vou ter que passar para vocês depois, que eu não consegui resgatar aí. Bom,
o nosso companheiro também apareceu em algum momento ali, um evento com a presença do nosso irmão aqui, Andrei, está em algum lugar aí. Sumiu. Bom, o Andrei esteve lá também em 2012. É 2012? 2012. Então, companheiros, aí qual não foi a minha surpresa de saber que 2 semanas antes, os nossos companheiros do Fraternidade Sem Fronteiras estiveram lá em Boa Vista, onde estão recebendo muitos refugiados, né? Uma situação difícil. E ele, o José Baixo, presenciou também isso tudo lá em loco. Então, vocês vão ver, então, a apresentação do nosso companheiro falando do que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, estamos lançando essa campanha no RJ. A campanha começou essa semana no Brasil todo, e nós estamos lançando ela aqui no estado do Rio, aqui na nossa instituição. Você deve ter falado em outro lugar que você teve por agora também, não falou, não? Então tá. Mas está sendo lançado aqui hoje também. Vamos lá. Muito bem. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização criada pelo Wagner Moura, que não é o ator, mas é um grande artista. E ele é um coração muito grande, muito humilde, que sempre sentiu na alma uma vontade, uma necessidade de ajudar a África. E em 2008, ele botou uma mochila nas costas e foi para Moçambique com cara e coragem. E ao chegar em Moçambique, ele se deu conta de uma realidade muito difícil. Moçambique tem 1 milhão de órfãos. 610 mil devidos ao HIV e à AIDS. Esses órfãos vivem nessas condições. Esse é o Wagner. Coraçãozão. Os órfãos vivem nessas condições, como a desses meninos aí, que foram encontrados chorando na cozinha, sem nada para comer, e o único alimento deles, vocês podem ver aqui, meio oculto pelo mapa, eu acho que eles colocaram isso aqui de propósito, mas está oculto aqui pelo mapa, e o que tem aqui são ratos desidratados. Era o único alimento que essa família tinha para comer lá na região de Chiqualaquala, que fica próxima à fronteira com o Zimbábue. Então vocês veem aí, crianças, esse outro também foi encontrado na mesma condição. Esta vovó foi encontrada comendo apenas essas castanhas e ervas amargas do campo que você vê aí na mão dela. Aquela castanha, na hora que quebra, não tem mais nada dentro. A água é muito escassa. Vem de poços superficiais. Quando tem? Porque nessa região aí na fronteira com o Zimbábue, não chove abundantemente há 13 anos. Todos os rios estão secos. Então, neste leito de rio seco, eles furam um buraco, como vocês estão vendo ali, mina esta água leitosa e eles enchem os galões. Isso daqui é como se fosse um rio da extensão de umas 4 vezes esse salão. Vocês imaginam, no meio desse rio seco, devia ser um rio caudaloso, tem ali um buraco e mina essa água leitosa. Então é uma situação de miséria muito grande. Olha aí a mamãe retirando dessa água que mina, enchendo o galão pouco a pouco, sob um sol escaldante de 40 graus, com um bebê nas costas. Então o nível de miséria que esse povo passa, de fome e de necessidade, não é nada. Os nossos pobres são milionários perto deles. Quando as pessoas perguntam por que vocês estão ajudando a África ao invés de ajudar o Brasil, nós falamos sempre porque a Fraternidade Sem Fronteiras está com um olhar de amor para os mais excluídos e, sobretudo, aqueles que nós temos esquecido. A África é o continente excluído, os povos africanos, os povos esquecidos, que nós abusamos, exploramos e hoje passam extrema necessidade. Vocês imaginam o que é ficar 3 dias sem comer nada? Ou o que é se alimentar só de folhas das árvores? Pois lá nós vimos muitas pessoas assim.
como natural. Não é? Então é um estado de miséria muito intenso. Olha a escola. Essa é a melhor escola que nós conhecemos lá. Porque, em geral, as crianças são educadas na sombra de uma árvore, sem nenhum acesso. Esses são órfãos. Nós vamos mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Travou. Esse é um vídeo. Mas ele travou. Eles são órfãos. Esse menino é o chefe de família. Quando os pais deles morreram, ele tinha 9 anos de idade. E com 9 anos de idade se tornou pai dos outros irmãos. E nós os encontramos agora quando ele tinha 14 anos de idade. Vivendo sozinhos. E perguntamos para eles quais são os sonhos deles, o que eles queriam. O que a fraternidade podia fazer por eles, se a gente pudesse dar para eles qualquer coisa, o que eles desejariam? E eles disseram, nós queríamos estudar. Essa foi a resposta. Aqui um prato de comida. Então, como que essa ONG trabalha? A ONG Fraternidade Sem Fronteiras trabalha criando centros de acolhimento nas aldeias, aonde as crianças são acolhidas, passam a metade do dia e recebem refeição, higiene, projeto cultural através da música e reforço educacional. Hoje são 7 anos trabalhando em Moçambique e desde fevereiro em Madagascar. São 26 centros de acolhimento criados, 12 mil crianças órfãs amparadas diariamente nos centros de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Todo esse trabalho através do sistema de apadrinhamento. Imaginem vocês que com apenas R$50 mensais se muda a realidade de uma criança na África, de uma criança com microcefalia no Nordeste brasileiro, de um refugiado venezuelano no Norte do Brasil. R$50. R$50 que a gente deixa gastar assim, num lanche. Mudam, porque por mês isso é suficiente para manter uma criança nesse projeto ou qualquer um dos nossos outros projetos. Então aqui vocês veem outras imagens. Ah, não está passando, né? Não sei o que aconteceu. Congelou. Vou fechar para ver se... Então, eu queria mostrar só algumas imagens do projeto para vocês, para falar do novo projeto que nós estamos agora. Então, aí vocês veem as crianças se alimentando, crianças que são extremamente felizes, alegres, só ficam mesmo tristes na hora que tem fome. Aqui as caravanas de saúde, né? A nossa caravana médica vai 2 vezes por ano. Nós vamos em caravana praticamente 1 vez por mês a Moçambique. Ou agora a Fraternidade tem praticamente uma caravana por mês para Moçambique ou para Madagascar. Em 2018 vão ser 12 caravanas. E qualquer pessoa é bem-vinda. Aqui nós temos caravaneiros experientes, pessoas muito dedicadas. Nós temos a Isabel, o José, levanta aí, dá um oi para o povo. Nós temos a Lenita, cadê ela? Lá atrás, né? Que é inclusive a nossa representação aqui em Niterói, né? A Abel e José lá no Rio de Janeiro. Então, são caravaneiros, pessoas que já estiveram na África várias vezes, que participam, vestem a camisa, trabalham diariamente pela Fraternidade Sem Fronteiras e conhecem essa realidade. Qualquer pessoa é bem-vinda nas caravanas, desde que cumpra 3 pré-condições. Seja padrinho ou madrinha da Fraternidade, pague todos os seus custos e tenha boa vontade para servir em qualquer atividade simples que necessitar. Cumprindo essas 3 pré-condições, qualquer pessoa é bem-vinda, basta se cadastrar no site, na parte caravana.
O site é fraternidadesemfronteiras.org.br. fraternidadesemfronteiras.org.br. Aí o reforço educacional, né, nas salinhas de aula. A dança, o projeto cultural, a Macessa, é uma dança típica de lá, muito bonita. Ah, esse vídeo aí funcionou. Aí são os nossos números. Tem um som, mas não está saindo. Não, pode deixar. Continua. Então esse é um pouco do resumo do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras em Moçambique e também em Madagascar. Tem várias outras coisas aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. Eu quero mostrar para vocês o nosso novo projeto que foi inaugurado essa semana, que é o do acolhimento a refugiados venezuelanos em Boa Vista, em Roraima. O Wagner foi chamado a Boa Vista, viu a situação de milhares de refugiados venezuelanos lá na cidade de Boa Vista, em parceria com o movimento espírita local, estabeleceu uma parceria para o cuidado com das pessoas venezuelanas, né? Então quero mostrar para vocês esse projeto. A situação deles é deplorável, continuam dormindo no chão, aguentando a chuva, o frio. Há muitas doenças entre eles, há muita criança. No café da manhã a gente registra perto de 100 crianças. Precisamente ontem morreu uma das crianças. Há muita malária, tuberculose, uma tristeza. Este é o início do problema gravíssimo. Por que o início? Porque se está multiplicando de uma maneira considerável o número de migrantes venezuelanos. Estamos na fronteira, somos o portão de entrada, e aqui é que recebemos a primeira investida, digamos, do todo, é aqui. Eu diria, um alarma é que Boa Vista se prepare, porque está vindo um verdadeiro dilúvio de migrantes.
Então, esse projeto foi denominado Brasil, Coração que Acolhe, e a proposta é criar também centros de acolhimento, de moradia, de cuidado, de alimentação, de higiene e educação, lá em Boa Vista, para essa comunidade dos refugiados que está lá. E também vamos estender o auxílio à Associação Civil Sócrates para a continuidade do trabalho da SOPA, a comunidade venezuelana lá em Barquisimeto, aonde a associação já faz esse nobre trabalho há tanto tempo e não está conseguindo dar continuidade por falta de recursos. Qualquer um de vocês é muito bem-vindo para ajudar esse projeto específico. Pode apadrinhar pelo site www.fraternidadesemfronteiras.org.br e contribuir com R$50 mensais para o acolhimento dessas famílias. Mas também vocês que estão aqui conosco podem aproveitar as fichas de apadrinhamento que temos aqui, podem preenchê-las e se tornar imediatamente um padrinho ou uma madrinha da fraternidade. Sua contribuição pode ser feita nas contas da fraternidade, Banco do Brasil, Itaú ou Bradesco, pode ser feita através de boleto bancário ou podem usar a maquininha de cartão de crédito que temos aí e passar a sua contribuição em um ano, dividido em 12 vezes, todo mês cai R$50 no seu cartão de crédito. Você esquece que doou, mas a instituição e os acolhidos não esquecem de você. Tá certo? Sejam todos muito bem-vindos para se somar a esta família do Amor Sem Fronteiras. Com a África, nós temos uma dívida kármica, histórica, social, cultural, que precisamos arcar. Com as famílias venezuelanas, temos um dever de fraternidade, diante de uma situação de dor, de necessidade, de um povo que está passando por extremas dificuldades sociais no seu país e que vem, o povo da comunidade e o povo indígena vem buscar auxílio no Brasil. Está na hora do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é o chamado, esse é o momento, essa é a hora de nós nos unirmos dentro desse princípio. Nesse momento, o Wagner está em Boa Vista novamente e começou no sábado as obras de construção do centro de acolhimento. Conseguimos um terreno cedido para uso inicial por 1 ano, conseguimos um empresário que fez uma doação inicial do recurso necessário para começar as obras, contratamos mão de obra através dos próprios venezuelanos empregando os que estavam lá desempregados e já começam em muito breve, já estaremos distribuindo alimento e acolhendo as famílias. E vocês são convidados a participar desse momento, a dar suporte, a amparar, a apoiar não só as famílias venezuelanas em Boa Vista, como também aquelas que são amparadas pela Associação Civil Sócrates. Nós também temos uma dívida com os indígenas também, que destruímos e massacramos a cultura aqui, não é? Então, e é sem fronteiras tudo isso. Aqueles que não puderem apadrinhar com a contribuição regular, nós temos as camisetas e as mochilinhas também da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma maneira de colaborar. Só queria lembrar também que a nossa casa aqui, nós estamos precisando de padrinhos para manter nosso trabalho social também. Vivemos momentos muito difíceis, né? O ano passado houve o rompimento do convênio com a prefeitura. Nós tivemos que reduzir nosso trabalho social, fica ali na beira da lagoa. Nós atendemos a 300 famílias também, crianças, adolescentes. Tivemos que reduzir a nossa creche para mais da metade das crianças, reduzir os nossos funcionários. Então, nós estamos precisando de padrinhos. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, então, tem uma fronteira mais próxima aqui, tá certo? Quem quiser ajudar a gente, pode procurar a nossa secretaria, tá certo? E participar dos nossos eventos aqui, como esse de hoje. Ok? Agora, nós vamos entrar para o segundo tema, que é um pouquinho, vai ter que ser um pouquinho resumido, mas que está de acordo com a nossa programação. Eu acho que pode ser, no máximo, até 20h30. Tá? Se você puder reduzir mais um pouquinho, eu gostaria. Quer cancelar, Paulo? A gente cancela. Não, cancelar não. Vamos fazer a programação. Está muito bom, né? Olha só, aquela primeira parte foi maravilhosa, né?
muitos termos novos, está tudo no Facebook, vocês vão poder olhar outra vez, até aprender aqueles termos todos, mas a mensagem mais importante é o amor, é o acolhimento que nós temos que ter para quaisquer tipo de diferença, não é mesmo? Conviver com todas elas. Somos nós diferentes também, cada um de nós, então nos acolhamos todos mutuamente. Muito bem. 30 minutos. Na hora que chegar nos 30 minutos, eu manipulo vocês, a gente consegue mais uns 10. Muito bem, então vamos lá. Então nós vamos falar agora de reconciliação. Quem aqui já veio à casa espírita para se tratar, levanta a mão. Fora aí, ó. Muito bem, está cheio de doentes reconhecidos e mais um tanto aí escondido. Então, se nós todos já viemos nos tratar, eu pergunto para vocês, qual é a nossa grande doença que a gente trata no centro espírita? A doença fundamental, a doença das doenças. Da alma. Como é que chama essa doença da alma? Aí, já deu mais 10 minutos. Então, como é que chama a doença da alma, gente? Como é que a gente está na casa espírita e não sabe qual é a doença que nós estamos tratando? Cadê o povo? Não está estudando aqui nessa casa, não? Como é que chama a doença da alma que a gente trata? Imperfeição, qual mais? Egoísmo, não, egoísmo é consequência dela. Orgulho também é consequência dela. Humildade é a virtude que nós precisamos. Como é que chama a doença? Egoísmo é consequência dela. Desamor é consequência dela. A doença que nós tratamos, e a grande doença da alma, chama-se desconexão criatura-criador. Estar desconectado da nossa fonte. Essa é a grande doença. O resto é consequência disso. Desconectar-nos da fonte suprema de todo amor, de toda bondade, de toda justiça, é o grande movimento que nos traz inúmeras enfermidades ao coração. Funciona mais ou menos assim. Ah, tem quadro aqui. Tem pincel? Isso aqui funciona? Não? Não, eu quero pincel para escrever nesse quadro. Tem não? Tá bom, então deixa. Então, o grande movimento básico da vida é a desconexão criatura-criador. Como que ela se dá? Ela se dá através da desconexão da fé. Quando nós nos desconectamos da fé, nós nos desconectamos de tudo. A fé é o grande movimento sustentador da existência. É a fé que dá substância a todas as coisas. E a fé é composta de dois movimentos: confiança e entrega. Não há fé sem confiança e sem entrega. Confiança significa fiança conjunta. Eu confiro a você um movimento de confiança, de confiar, de aceitar, de me permitir estar na relação, e esse movimento é estabelecido também em troca, e nós ficamos aqui, ó, fiando em conjunto. Confiança significa fiança conjunta. É uma teia tecida a quatro mãos no meio do caminho. Então a confiança é um movimento que se dá na relação. Se constrói pouco a pouco, a partir da aproximação que vamos estabelecendo dentro das relações. No entanto, não há confiança plena se não há entrega. E a entrega é um movimento de se permitir conduzir, guiar, mover por aquilo que move aquela relação. Quando falamos... obrigado. Quando falamos da fé no Criador, estamos falando aqui desse movimento. Deus. Em Deus existe o nosso eu. Em Deus nós existimos. Na confiança da fé nós nos sustentamos. Acontece que nós rompemos esta relação através
de um movimento de falta de fé, de falta de confiança. Quando nos falta a fé, quando nos falta a confiança, então nós nos fechamos em conchas sobre nós mesmos. Porque então temos que bastar a nós mesmos e subsistir. Essa é a origem do egoísmo. O egoísmo é o fechamento em conchas sobre o próprio ego, fazendo com que o ego seja a fonte de toda satisfação, de toda realidade e de toda substância. Mas o ego é falível. E então, desconectado, nós começamos a viver os sintomas da insuficiência. Imagina uma galha frondosa que se desconecta da árvore. Ela está cheia de flores e de frutos, mas ela se desconecta da seiva nutriente e o que começa a acontecer? Começa a murchar. Começa a perder toda a sua vitalidade, a perder todo o seu vigor, até ser um galho seco, sem nada mais, não é? Então nós começamos a viver os sintomas da insuficiência quando desconectados. Vivemos aqui o rompimento da fé, a consequência imediata é o egoísmo, e aí nós vivemos aqui os sintomas do menos. Aqui nós temos algo que nós podemos chamar como menos-valia. Aqui nós vivemos insegurança, baixa autoestima, solidão, sentimento de vazio interior, falta, angústia. Acontece que isso aqui é uma dor muito intensa. E essa dor muito intensa nos leva a buscar um mecanismo defensivo, que a gente busca aqui no mais. Mas esse mais não é um mais de positividade. Esse mais é um mais de hipertrofia. Na hipertrofia do eu, na hipertrofia do ego, nós temos um falso poder. Então aqui nós vivenciamos a arrogância, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Aqui nós nos colocamos sobre o outro como se fôssemos maiores. Acontece que essas duas polaridades são falsas. A polaridade da menos-valia é uma acusação, enquanto a polaridade da hipertrofia é um edema. Edema é um inchaço. Vocês já viram uma parte do corpo edemaciada? Ela fica enorme, mas ela não fica enorme à custa de um órgão desenvolvido, mas de uma falsa sensação de grandeza daquele órgão, frequentemente dolorosa. Então aqui na hipertrofia do ego nós vivenciamos os sintomas do falso poder. Aqui, na menos-valia, a gente vivencia os sintomas da acusação. Porque o que é que nós estamos fazendo quando nós acusamos a nós mesmos? Quando nós dizemos que nós não valemos a pena, que nós não damos conta, que nós não somos suficientes, que nós não somos valorosos, que nós não somos suficientes. Nós estamos acusando a quem? A quem? Estamos acusando a Deus. Estamos dizendo para o Criador a porcaria que ele fez. Estamos dizendo para o Criador que faltou alguma peça aqui nessa criação dele. Ao acusar a nós mesmos, estamos acusando diretamente os nossos pais, e acusando os nossos pais, estamos acusando o Criador. É uma briga com a vida e com a realidade como ela é. Os sintomas da falta são a queixa da criança. Acontece que esses sintomas de falta não vieram de alguma coisa errada que o Criador fez, mas de um movimento de desconexão, que desconectou-se da fonte e foi murchando. Então sabe o que nós ficamos fazendo? Nós ficamos fazendo movimentos pendulares. De um lado para outro. Da hipertrofia para a menos-valia. Vou dar um exemplo. A briga de casal. O que nós queremos quando nós estamos brigando na relação de casal? Ter razão, não é? A briga por ter razão é uma briga de quê? Poder. Então nós queremos poder. Quando nós alcançamos esse poder, quando nós temos essa vitória,
nós sentimos duas coisas, uma imediata e outra subsequente. Qual é a coisa imediata que a gente sente? Satisfação. Não é? Ficamos todo edemaciado. Aqui eu mando e sou obedecido. Aqui eu sou maior. Aqui eu prepondero. Aqui eu tenho razão. Aqui eu que sei. Aqui eu que dirijo. Aqui eu que tenho controle. Mas o que acontece com os edemas? Eles desincham. Eles murcham. Aí de repente, a gente começa a murchar. O que acontece logo depois? Depressão, culpa, sentimento de falta, sentimento de solidão, não é? Aí a gente começa a brigar por outro motivo. Ah, você não me dá atenção. Você não está aqui. Você não me ligou mais. Não é? Você não me valoriza. Você não me busca. O que acontece? A gente briga por poder, no falso poder. Quando nós temos as sensações de satisfação desse edema, ele dá uma falsa sensação de realização. Logo depois ele murcha e a gente é jogado de novo no sentimento de menos-valia. E aí a gente fica fazendo esse movimento pendular de um para outro. Aqui está a depressão, o pânico, a fobia. Aqui está a ansiedade, a agitação, o nervosismo, a raiva, a agressividade. Não sei se vocês conhecem isso. Não, porque de repente Niterói não tem. E aí nós ficamos tratando essas polaridades. Então, se você acha que veio à casa espírita para tratar alguma dessas polaridades, você só está vendo 10% da sua doença. Aquilo que é a manifestação de qualquer uma dessas polaridades é só uma manifestação dentro desse grande conjunto que é a desconexão criatura-criador. Onde é que está o remédio para isso? O remédio para isso está aqui, ó. No centro, aonde nós nos conectamos em linha reta e direta com o Criador. Como é que chama esse movimento que nos conecta na relação com o Criador, para além da fé? Como é que chama algo objetivo que nos faz sentir Deus no nosso dia a dia? Misericórdia, a coisa está grave aqui. O que nos faz sentir Deus, gente? Fé, confiança, o que mais? Amor, oração, meditação, humildade. Tudo isso. Tem um movimento aqui que nós poderíamos chamar afeto. O afeto é a capacidade de sentir, de ser tocado e de tocar o outro. Afeto é a capacidade de se compadecer, é a capacidade de ser empático, a capacidade de sentir o outro. É através do afeto que nós sentimos Deus, através do nosso semelhante. Porque temos ainda muito pouca condição de sentir Deus diretamente. Sentimos Deus é na relação com o outro. A cruz de Cristo é um símbolo arquetípico. A vertical divina encontrando com a horizontal humana. E essa cruz nos mostra que, à medida que nós aprofundamos a relação conosco na vertical descendente, no eu, aprofundamos a relação ascendente na relação com Deus. Quanto mais autoconhecimento, mais conexão com o divino. Quanto mais movimento de acolhimento de si mesmo, mais integração com o divino que há em nós. Quanto mais aceitação da humanidade imperfeita, mais possibilidade do divino se revelar em nós. É uma via direta. Por isso, quanto mais acolhemos a nossa sombra, mais nos conectamos com o sagrado que existe em nós. Jung dizia que nenhuma árvore que tenha copas tão altas que atinjam os céus pode fazê-lo sem ter raízes tão profundas que não toque os infernos. Toda parte luminosa tem uma contraparte sombria. Então, à medida que nós acolhemos a nossa parte sombria, aquilo que ainda não é amado, reconhecido, valorizado em nós, nós
nos aproximamos da realidade divina, porque quanto mais humanos nos tornamos, mais empáticos, sensíveis e compassivos nós ficamos. Quanto mais capacidade temos de olhar para nossas próprias dores, mais aceitamos as dores do próximo. Quanto mais olhamos com humildade para as nossas características sombrias, mais toleramos a imperfeição comum do outro, sem cobrar que o outro seja especial, sem cobrar que o outro seja exemplo de virtude, sem cobrar que o outro se autossupere continuamente, dando mostras de heroísmo, aceitando que o outro seja imperfeitamente comum. À medida que fazemos isso, na vertical descendente e ascendente, fazemos isso na relação com o nosso próximo, no movimento dos braços que se abrem na horizontalidade da vida. Então aqui estão o próximo. Se nós ligarmos as pontas da cruz, nós vemos o movimento circular ascendente evolutivo. Que vai se dando numa espiral quântica cada vez em nível mais profundo. Do próximo para Deus, de Deus para o próximo, do próximo para nós, de nós para o próximo. De nós para Deus, de Deus para nós. À medida que nos integramos com qualquer uma destas partes, nos integramos com o todo. E fazemos isso num movimento de espiral ascendente, em que vamos revisitando as relações e os conceitos cada vez em nível mais profundo. Então, quando nos conectamos ao afeto, a capacidade de sentir, de tocar, de nos compadecer e sentir o outro, nos conectamos com a fonte. E aí o que vai acontecendo é que cada vez nós vamos ampliando essa capacidade de sentir. Vamos tornando-a cada vez mais próxima da fonte. Vamos subindo num movimento contínuo. E à medida que nós subimos, quanto mais subimos, menor vai sendo esse grau de polarização que nós vamos fazendo. Nós vamos cada vez indo menos para a hipertrofia e para a menos-valia, fazendo um movimento pendular cada vez menor até que nós alcançamos o centro pleno no processo do tempo. Esse é o movimento da reconciliação. Filosoficamente sintetizado. À medida que vamos aproximando-nos do afeto e da experiência do sentir, vamos tocando cada vez mais uma realidade divina que vai se apresentando para cada um de nós. Então, qual é a doença que nós viemos tratar no Centro Espírita? É a nossa desconexão do Criador, a nossa desconexão da fonte, a nossa falta de fé. Qual é a medicação que nós precisamos para a nossa alma? É o afeto e a fé. O afeto que nos faz sentir, a fé que nos faz confiar e entregar. Se nós tivermos coração para sentir e fé para entregar, o que é que falta? Não falta nada. Aquele que se entrega é conduzido no fluxo da sabedoria, que tudo pode, que tudo sabe. Aquele que confia faz a sua parte e trabalha ocupando-se com aquilo que é seu. Aquele que sente, toca-se e se move na intimidade por aquilo que vive a cada instante. Tocado e entregando-se, move-se em um contínuo de trabalho que se torna cada vez mais pleno, cada vez mais amplo, cada vez mais abrangente. Reconciliar-nos é voltar à inteireza com a fonte. Nós fazemos isso a cada passo em que vamos curando o nosso afeto. Então nós curamos o nosso afeto à medida que nós vamos nos reconciliando com as pessoas. Reconciliar é muito mais do que perdoar. Perdoar ainda é parte de um jogo de poder. Perdoar ainda está dentro da relação vítima-algoz. Quem se sente vítima
se sente superior ao algoz. Quem se sente vítima se sente empoderado para cobrar. Não é à toa que os obsessores se sustentam dentro de um sentimento de que tem a condição de cobrar. E cobram porque não vislumbram, dentro de uma perspectiva maior, aquilo que os feriu. Mas à luz da reencarnação, quem é verdadeiramente vítima? Quem é verdadeiramente algoz? Aquele que está vítima hoje é algoz em outra relação, foi algoz ontem, será algoz amanhã. Aquele que está algoz hoje, foi algoz ontem, é algoz em outra relação, será... Aliás, vítima, né? Foi vítima ontem, está vítima em outra relação, será vítima amanhã. Então, à luz da reencarnação, quem é vítima e quem é algoz? Todos somos vítimas, todos somos algozes. Por isso, o Espírito Dias da Cruz diz que só há perdão quando nós abrimos mão do jogo de poder e acolhemos no outro a mesma humanidade que possuímos em nós. Ou seja, quando olhamos com compaixão para o outro e aceitamos que o outro é tão comum e imperfeito quanto nós somos. O outro se equivoca como nós nos equivocamos. O outro fere como nós ferimos. O outro se engana como nós nos enganamos. O outro se ilude como nós nos iludimos. O outro se fascina como nós nos fascinamos. O outro violenta como nós violentamos. Ah, Andrei, mas agora eu não faço nada disso. Eu sou espírita cristão, estou bonzinho, uma beleza. Se você está uma beleza, e se essa beleza foi construída numa evolução verdadeira, então esta beleza é cheia de compaixão, que olha com carinho para a fragilidade do outro, porque é de lá que você veio. Mas se a sua beleza olha com sentimento de superioridade e rigor para o outro, e é usada para julgar e diminuir o outro como se você fosse melhor, ou para cobrar do outro uma perfeição que o outro não pode dar, aquilo que você chama de beleza é só projeção do seu ego para sentir-se maior. É edema. Aquele que está verdadeiramente na conquista da virtude se torna compassivo. Emmanuel, num texto lindo, que eu inclusive publiquei ontem na internet de novo, chamado Sexo Transviado, ele fala a respeito das questões sexuais e ele diz assim, ninguém que, nas minhas palavras, tá o sentido do que ele diz, ninguém que esteja momentaneamente virtuoso se julgue no direito de acusar as faltas e as quedas afetivas do próximo. Porque aquele que está momentaneamente virtuoso não sabe o que foi e não sabe o que será quando a vida lhe trouxer para reajuste aquilo que ainda está guardado nos arquivos da existência. Em outras palavras, quem está verdadeiramente virtuoso sabe que veio de um caminho de lutas e se torna compassivo com aquele que está na fragilidade, porque sabe que está lutando a mesma luta que lutou. Mas aquele que está momentaneamente virtuoso não sabe o que será quando a vida trouxer os desafios que estão ainda guardados. Então, o movimento de reconciliação é quando o afeto se abre para o sentir e, sentindo, nos permitimos experienciar Deus na relação com o próximo. Isso constitui a nossa alegria. O que enche os nossos olhos é ver um gesto de bondade. O que sensibiliza o nosso coração é um gesto de ternura. O que toca a nossa alma é ver que alguém se compadece com outro alguém. E quando a gente pode ver bondade legítima no coração do outro, a gente se move dizendo que beleza que há nessa pessoa, quero ser assim também. Quero sentir isso, quero ter. Porque é a experiência do afeto que nos faz experienciar Deus. Deus ainda é muito abstrato para mentes tão concretas e reduzidas dentro do espaço-tempo como nós somos. Mas a partir das experiências de afeto, nós sentimos que nós cruzamos uma ponte que nos faz sentir algo grande, muito maior que nós mesmos. E aquilo nos enche de dentro para fora. Nos sentimos repletos, queremos sentir mais daquilo. O filho pródigo, quando está no fundo do poço, comendo com os porcos o fruto da sua própria rebeldia, se lembra que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. Tinha tudo de que necessitava. Então o filho pródigo diz, eu
perdi o direito de ser chamado filho. O que ele está dizendo? É minha falta. Foi minha escolha. Foi minha construção. É minha responsabilidade. No entanto, eu vou voltar. E o meu pai irá me empregar na sua seara como um dos seus servos. Ele deseja voltar servidor. Por quê? Porque ele lembra da dignidade perdida. E naquele momento ele experiencia a grandeza de sentir-se digno de novo. E ele sabe que o pai é um pai de amor incondicional. Ele diz, pode ser que eu tenha perdido a filiação, mas o meu pai irá me empregar como um dos seus servos. Porque ele me ama. E naquela casa tem um lugar para mim. Ele tinha uma compreensão melhor do que a do irmão dele. Porque o irmão dele estava dentro de casa e achava que precisava agradar o pai para receber mais. Era um irmão chantagista, ciumento, rebelde, possessivo. Queria tudo para ele. Achava que era melhor que o filho pródigo. E o filho pródigo, então, lembrando da experiência da dignidade, deseja voltar para casa. Deseja experienciar de novo aquele contato com a fonte. E o pai o espera no caminho. Já o outro filho, não. O outro filho recebe do pai uma lição muito grande para aprender a sentir. Porque na hora que o filho pródigo volta para casa e o pai celebra com a festa a volta daquele que estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou, estava ausente e retornou, aquele irmão não é capaz de se alegrar com isso. Ao contrário, vê nisso um sintoma de desvalor pessoal. Porque aquele irmão é celebrado com o melhor do rebanho, o pai manda matar o baby beef, né? Manda fazer a melhor carne do dia para ele, manda matar o novilho cevado, é a mesma coisa que baby beef, né? E ele olha para aquilo e fala assim, pai, eu sempre estive aqui com o senhor nunca mandou matar nem um cabritinho. O que é isso, gente? Por que é que até agora o senhor não me reconheceu, pai? Por que é que até agora o senhor não me celebrou, pai? Por que é que até agora o senhor não falou que eu sou valoroso, que eu sou fiel? Ora, esse pensamento do filho pródigo é o mesmo pensamento da maioria dos religiosos da humanidade. Acreditam que para receber de Deus tem que ser fiel a Deus. Ah, se eu for fiel a Deus, Deus vai me honrar com as suas bênçãos. Deus vai me dar, Deus vai fazer por mim. Ah, Andrei, nós no Espiritismo não temos isso não. Será que não? No Espiritismo, por exemplo, nós dizemos que é o merecimento que move a vida. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não, definitivamente não. Se fosse o merecimento que movesse a vida, nós estávamos em maus lençóis. A ideia de que é o merecimento que move a vida é o mesmo pensamento do filho pródigo, do segundo irmão. Eu tenho que fazer por merecer para Deus me dar. Ora, nenhum de nós recebe porque merece. Todos nós estamos movidos por aquilo que sustenta o universo, que se chama misericórdia. O que move a vida é a misericórdia, não é o merecimento. Cada um de nós é amado desde antes de existirmos. Desde antes de termos capacidade de ter consciência. Cada um de nós é um plano de amor de Deus. Cada um de nós ganhou existência como um sopro de amor divino. Viemos à vida como uma manifestação do amor do Pai. Não há nada que possa mudar essa realidade. Não há nada que façamos que retire de Deus o grandioso olhar de amor que Ele tem por nós. Diz o Espírito Dias da Cruz que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita. Vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra sua não falha nunca. Deus ama no broto o fruto maduro que se anuncia. E ama todas as etapas. Acolhe todas as etapas. Sustenta todas as etapas. Nutre todas as etapas. Não tem nada que a rebeldia da criatura possa fazer que verdadeiramente a retire da misericórdia do Criador. O espírito que está nas regiões mais tenebrosas do astral inferior, vivendo os frutos da sua rebeldia, e o espírito angélico que está na comunhão perfeita com Deus, são igualmente amados pelo Criador. No entanto, um usufrui da conexão, enquanto o outro a nega pela sua própria desconexão. Deus nos ama excelentemente. E esse amor de excelência,
Esse amor incondicional move a vida. O merecimento é a cereja do bolo. O merecimento é o plus. O merecimento é o algo a mais, que atrai, que faz sentir, que abre as portas. Porque o merecimento é a sintonia com o bem. E na hora que nós entramos na sintonia com o bem universal, nós fazemos o colapso de onda. E aquilo que era uma possibilidade quântica ao redor de nós se torna concretude. Aquilo que era algo que gravitava no nosso campo se torna algo sentido e percebido e vira um insight, uma conexão, uma percepção, um pensamento, um sentimento, move a vida para o mais, porque nós permitimos, através da abertura do canal, que aquilo se concretizasse. No entanto, Deus já disponibilizou desde sempre aquilo que precisamos. Não espera que peçamos. Jesus foi muito claro ao dizer: pedi e obtereis, buscai e achareis. Jesus não diz: pedi e vai ser analisado e talvez você obtenha. Buscai, quem sabe você encontra. Ele é peremptório, direto, objetivo, assertivo. Pedi e obterei, porque não se trata de uma vontade caprichosa de Deus decidir se dá ou se não dá. Se trata da sua própria capacidade de acessar um manancial infinito que desde sempre já está à sua disposição. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus no Apocalipse. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Eu estou na porta, eu abro, você entra e nós comungamos. Não depende de uma vontade caprichosa. Então o filho pródigo, na hora que vislumbra que voltar servidor para casa o fará pleno, retorna humilde e reconcilia-se com a sua fonte. E à medida que vai voltando para casa, vai reconciliando no caminho com todos aqueles dos quais se apartou. Vai sentindo no coração os movimentos de amor que necessita reestabelecer. Reconciliação, portanto, é muito mais do que perdão. Porque reconciliação é quando, a partir do perdão, que é a desistência da cobrança e do julgamento, nós damos um lugar de amor no coração para tudo e para todos. Com gratidão. Está reconciliado aquele que é grato àqueles que fizeram e fazem parte da sua vida. Está reconciliado aquele que olha para o que é cheio na relação com o outro. Está reconciliado aquele que olha para a luz e para o que é belo, e não aquele que olha para o vazio ou para a falta. Me lembro de uma senhora que chegou certo dia e disse: Andrei, minha vida afetiva não flui. Nenhum relacionamento dá certo. Eu tento, mas nada engata. E então eu perguntei para ela: o que aconteceu na sua vida? Ela disse: eu tive um casamento e o meu marido me traiu, escolheu uma outra mulher e formou uma outra família. Desde então minha vida não flui. E eu perguntei: há quanto tempo foi isso? Ela disse: foi há 20 anos. Então, ouvindo aquilo, eu disse para ela: eu posso ver o quão fiel a este homem a senhora é, porque nos últimos 20 anos não se permitiu seguir adiante. Percebo que ele é mesmo muito especial para a senhora. E ela olhou para mim e disse: aquele desgraçado? Não, ele não. Porque naturalmente no coração dela, ela olhava para a mágoa da frustração afetiva. No entanto, eu pedi a ela: me conte a sua história. E ela disse: foram 15 bons anos vividos juntos. E eu perguntei: tem algum fruto desses 15 anos? Ela disse: sim. Nós vivemos muitos bons momentos juntos. E tem 3 filhos. E esses filhos são a sua alegria? Sim, são as joias da minha vida. Ah, entendi. Então, deixe-me ver se compreendi. Foram 15 belos anos, belos momentos juntos, 3 filhos que hoje são a alegria da sua existência. De repente, uma frustração e uma decepção que a magoou, e desde então a sua vida afetiva não segue adiante. É isto? Ela disse: é. Eu falei: bom, eu compreendi muito bem o que magoou a senhora. Porque qualquer frustração nos nossos sonhos ou nas nossas idealizações gera raiva e gera mágoa. O que eu não compreendi foi porque nos últimos 20 anos a senhora guardou apenas o momento final, jogando fora os 15 bons anos que viveu junto com ele. Só posso entender que assim é, porque este homem é tão importante para a senhora que a senhora recusa-se a esquecê-lo. Naquele momento ela chorou, sentida. E pôde então admitir para ela: sim, ele ainda é o amor do meu coração.
E aí a reconciliação pode começar. Porque só quando nós olhamos para aquilo que está cheio, é que podemos encher o coração daquilo que é verdadeiro. Enquanto olhamos para a falta, nos esvaziamos do que está cheio. Olhando para o que aquele amor significava, ela poderia então dar um lugar para aquele amor no coração. Olhar com gratidão para o que de bom foi vivido, valorizar o que de rico foi construído e respeitá-lo no movimento que foi dele de escolher outro caminho. Pertencia a ele. E pertencia a ela olhar a corresponsabilidade dela nesse movimento. Enquanto fazia isso, então seu coração podia se liberar para permitir seguir adiante para um novo amor. Não se segue adiante deletando aquilo que veio antes. Não existe ex-namorado, ex-esposa, ex-companheiro. Existe o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor. E nenhum amor que vem depois entra no lugar de um que veio antes. Mas outro que vem depois só vem verdadeiramente, só fica se aqueles que estiverem antes forem respeitados e incluídos no coração. Porque quando os amores que passaram não são respeitados, o nosso amor fica preso lá. E então a vida não flui. Reconciliação, portanto, é muito mais do que perdoar. Porque neste caso, perdoar era olhar para aquela circunstância e reconhecer que aquele homem era tão humano quanto ela e aceitar as escolhas, mesmo aquelas que causaram dor. Faz parte da humanidade dele. Mas pertence à humanidade dela aceitar que, se pudesse, estaria com ele até hoje. E como não era possível, ela podia então guardar no coração a alegria do que foi vivido, respeitando os movimentos que não pertenciam à escolha dela e dando a si mesmo o direito de seguir adiante, construindo novas pontes de amor no coração. Isso é reconciliação. Reconciliar é encher o coração daquilo que está cheio. Então, à medida que experienciamos o afeto, à medida que vamos enchendo o nosso coração daquilo que é, vamos subindo uma escala nesta gradação. Vamos diminuindo os ângulos da polaridade, do edema do falso poder, das queixas e acusações da menos-valia. E vamos nos aproximando do real poder, que é a conexão com o Criador. Disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Dias da Cruz nos informa que o Espírito não é pequeno como quer na menos-valia, nem grande como pretende na hipertrofia, mas em Deus é uma pequena centelha luminosa, tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Conectado no afeto, conectado na fé, conectado na entrega confiante do amor, o Espírito é uma faísca e uma centelha divina, que pode promover um incêndio na existência através das obras de amor que possa realizar. E estas obras e estes feitos se tornam tão grandes quanto seja a vontade do Pai para aquela vida. Quanto mais conectada a criatura está, mais o Pai a utiliza. E quanto mais servidora e amorosa ela é, mais a presença de Deus é glorificada na criatura. Mais a criatura se realiza, mais a comunhão se restabelece, mais o Espírito se aproxima da fonte, mais a grandeza da comunhão produz substância, seiva profunda da vida que nutre as entranhas do homem, revelando-lhe a grandeza do amor que lhe é a própria imanência e a própria transcendência. Quanto mais se entrega a este movimento ordenador, quanto mais aceita que a lei seja força condutora em si, mais estabelece um caminho de força e de poder real. E quanto mais se curva na humildade do pequeno que aceita a grandeza da fonte, mais encontra a grandeza de ser verdadeiramente grande no espaço da pequenez e da humildade cristã. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe a todos neste movimento de volta para casa. Muita gratidão por essa noite. Então, companheiros, vamos fazer a nossa prece. Cristina, vem fazer a nossa